A vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. A Sexta-feira Santa, ela sempre vem com um silêncio, né? Um silêncio que chega na alma, no coração. Aquele silêncio onde o mundo para diante de um Deus na cruz. Isso foge a todas as lógicas. Um Deus morto numa cruz. Um Deus com sangue escorrendo do seu lado. Um Deus humilhado. Cuspiram nele, diz a palavra. Venderam suas roupas. Fizeram sorte para ver com quem ficava cada uma das peças. A gente olha para tudo isso e a gente diz que falta de lógica total. Mas duas coisas me chamam a atenção. O amor extremo de Deus e a maldade extrema do ser humano. Duas realidades. Um Deus que se entrega totalmente e ao mesmo tempo, a que ponto chega a maldade humana? Aquele que faz o bem, crucificado. Aquele que traz a esperança aos corações, crucificado. E diante dessa realidade, eu chego a uma conclusão, e a conclusão me parece muito óbvia. Passados 2000 anos, a gente continua crucificando o Filho de Deus. A gente continua colocando numa cruz, pela nossa incompreensão, pela aspereza do nosso coração, pela nossa falta de solidariedade. Veja a violência nesse nosso mundo, a maldade nesse nosso mundo. Mas diante de tanta coisa que fere a alma e o coração, há uma característica no amor de Deus que sempre me chamou a atenção. Esse amor permanece sempre, e sempre o mesmo amor. Por isso, quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou. Porque em Deus não há
passado, não há futuro, há apenas um instante presente. O amor dele é para sempre. E esse amor não muda. E nessa madrugada, que é de silêncio, nessa madrugada que é de parada, de reflexão, de encontro, nessa madrugada, o meu coração se aquieta e o seu coração se aquieta. Porque nós trazemos no coração uma certeza. Se a maldade humana continua a mesma, o amor de Deus também permanece. E eu tenho uma certeza, e você tem uma certeza. No meio de tanta dor e sofrimento, a vida sempre vence. O bem sempre vence. É isso que diz a nossa Semana Santa, a nossa Sexta-feira Santa. É isso que diz a nossa Páscoa. A vida venceu a morte. Eu creio nisso. Você crê nisso. E é isso que sustenta a nossa fé. E é isso que nos sustenta. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Eu creio, Senhor. És o Senhor da minha vida. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Muitas vezes, achamos que estar só é sinal de fraqueza ou distância de Deus. Mas a fé cristã nos mostra o contrário. Nem Jesus foi poupado da experiência da solidão. No Getsêmani, ele sentiu o peso do abandono. Na cruz, expressou a dor de quem parece não ter mais ninguém por perto. Isso mostra que a solidão não é sinal de fraqueza ou de ausência de fé. É uma realidade humana que também fez parte da missão do próprio Filho de Deus. Quando nos sentimos sozinhos, incompreendidos ou esquecidos, é importante lembrar: Jesus sabe o que é isso. Ele passou por esse caminho para poder nos acompanhar no nosso. Ao assumir a cruz, ele também assumiu a solidão de cada pessoa que sofre calada, que reza sem resposta aparente, que chora sem ter com quem desabafar. A dor de estar só pode ser transformada quando vivemos com Cristo. Ele não promete tirar todos os vazios, mas garante que não precisamos enfrentá-los sem sentido. Ao unir nossa solidão à dele, descobrimos que até no silêncio e no abandono existe redenção. O texto selecionado para esse momento diz exatamente assim. Do Evangelho de São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19. Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente, onde havia um jardim. Nesse jardim, ele entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia bem aquele lugar. Jesus ia frequentemente lá, com os seus discípulos.
Tomou então Judas a corte, os guardas. Chegaram com lanternas, tochas, armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou a eles: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, todos que estavam ali recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: a quem buscais? Disseram: a Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: já vos disse, sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes que estão aqui ao meu lado. Assim se cumpriu a palavra que disse: dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então, aqueles que estavam ao lado prenderam Jesus. Conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus, e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira: deixa Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: não és acaso também tu dos discípulos desse homem? E Pedro respondeu: não, eu não sou não. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. E Jesus respondeu: eu falei publicamente, eu ensinei na sinagoga, no templo. Nada do que eu fiz foi oculto. Que essa palavra caia no seu coração, ajude você a meditar. E eu tenho o privilégio hoje, num programa tão especial como estamos fazendo, de receber o Padre Márcio. Padre Márcio, por favor. Padre Márcio Pereira é pároco da paróquia São Lucas Evangelista da Diocese de Osasco. Padre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dalcides. É um prazer verdadeiro estar contigo nesse programa
nesse programa tão especial, nesse dia tão especial para todos nós cristãos católicos. É um prazer muito grande. Ô padre, a gente acabou de fazer a leitura desse texto do Evangelho de João. Eu gostaria de pedir a luz do Espírito Santo para que no seu coração venha aquilo que a gente está precisando ouvir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Esse é um momento muito especial, minha gente. Não é à toa que o padre foi convidado. Ele foi convidado para falar. Ele foi convidado para trazer a mensagem. E padre, agora, essa câmera aqui, ó, vai chegar aquele coração que tiver mais precisando, sabe? Amém. Porque aqui tem um canal direto entre o seu coração e o coração do nosso telespectador. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, que momento especial que nós temos a graça de viver agora. Nós estamos vivendo a sexta-feira da Semana Maior. Dalcides começou muito bem o programa dizendo que a Sexta-feira Santa, ela nos coloca num silêncio de reflexão. É verdade. Nós estamos totalmente inseridos dentro desse silêncio, que faz com que de dentro para fora ecoe uma transformação verdadeira, um desejo de reconhecer as nossas próprias faltas e de adorar a Jesus Cristo Todo-Poderoso, sobretudo pela sua cruz. Hoje, os nossos olhos se voltam para a cruz de Cristo. Cruz que Ele, sendo Deus, carregou. E se Cristo carregou a sua cruz, por que eu, por que você poderíamos blasfemar por ter que carregar a nossa cruz? Evangelho proclamado no dia de hoje. Você viu, Jesus estava no jardim onde costumeiramente ele ia com seus discípulos. Quantos momentos maravilhosos vividos naquele lugar, momentos com Deus, momentos cheios da graça. Entretanto, este momento era um momento diferente. O Senhor já sabia o que iria acontecer. E nós podemos pegar essa passagem de hoje e nos lembrar, inclusive, do terceiro cântico do servo sofredor de Isaías, quando Isaías diz assim: ele se oferece, ele vai e se entrega. Sabe por quê? Porque nosso Senhor sabia que o que ele tinha que passar, ninguém passaria por ele. Ofereceu as suas costas. Ofereceu as suas costas, confiando em Deus como auxílio, vai dizer o profeta Isaías. Assim fez o Senhor. A quem procurais? A Jesus, o Nazareno? Já vos disse, sou eu. Ou seja, o que eu tenho que carregar, eu vou carregar. O que eu tenho que passar, eu vou passar. Para cumprir os desígnios do Pai, eis-me aqui. Pois bem, é assim também na minha e na tua vida o que o Senhor espera. Eu não sei qual é a cruz que você tem carregado. Só sei de uma coisa: num dia como hoje, é extremamente propício nos lembrarmos dessa entrega do Senhor e dizer: Jesus, eu me entrego com a cabeça levantada, eu me entrego para que seja feita a tua vontade na minha vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça com que nós entendamos verdadeiramente nesse dia, nesta Sexta-feira Santa, que a vida de todo seguidor de Jesus Cristo é carregar a sua cruz, sempre com a certeza verdadeira de que a obra de Deus, ela se realiza na nossa vida a partir do nosso sim. Ele
sem merecer, Ele, sem pecado, se entregou por mim e por você, para nos salvar. Inclusive, essa canção antiga da Igreja Católica, certamente você já cantou, ou você ainda vai cantar nessa semana maior. Os lamentos do Senhor. Quanta dor naquele coração, quanta angústia por se entregar e como Deus, mas também como homem, carregar consigo o peso da humanidade. Povo meu, que te fiz eu. Na unção de Deus, cante com fé essa canção. Eu vou convidar o padre para cantar comigo também. E a música diz assim: povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, me entregaste o próprio Rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais podia eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
3 meses, meu relacionamento de 3 anos chegou ao fim. E desde então, venho tentando entender onde me perdi no meio disso tudo. Não é fácil admitir que está doendo. A rotina mudou, os planos mudaram, e às vezes parece que fui deixado para trás, até por mim mesmo. Tô reaprendendo a estar sozinho, a lidar com o silêncio, a fazer as coisas por mim, não por nós. Tem dias em que vai, tem dias em que trava. Mas acho que crescer também é isso. Encarar o que sobra quando algo importante termina. E mesmo assim, continuar. Relacionamento de 3 meses, não, de 3 anos, né? Chegou ao fim. E desde então, ela vem tentando, ele vem tentando, sei lá. Onde a gente percebe ali que há uma dor, a rotina mudou, os planos mudaram, parece que aquilo que é o essencial foi deixado de lado, um está se sentindo sozinho aqui, o outro está se sentindo sozinho ali, está difícil. Claro que temos uma palavra, porque tem muita gente vivendo relacionamentos difíceis, relacionamentos sofridos, e essa é também uma madrugada para revermos os nossos relacionamentos. Talvez o seu relacionamento esteja muito próximo da cruz de Cristo. E hoje também é o dia de você colocar suas dores no relacionamento. Então a primeira temática que trazemos agora é o nosso relacionamento, Padre, que nem sempre é tão simples, nem sempre é fácil. E é interessante porque as palavras do Fernando, elas refletem as situações de muitas pessoas, né? E a gente vai, ao longo da vida, às vezes, como disse bem o Fernando, se perdendo até de si mesmo. Tem histórias na vida da gente que nos faz se sentir bem mais congruentes, inteiros. E tem acontecimentos que nos faz se sentir perdidos. Olha, Fernando, eu digo para você, meu irmão querido, lembre-se de uma coisa. A primeira dependência que nós temos que ter na nossa vida, e talvez a única dependência, é a dependência de Deus. Dependa de Deus. Fernando, tendo Deus na tua vida, você tem tudo. Claro que esse momento que você está vivendo é um momento pesado, é um deserto, é um momento de limitação, de tristeza, é verdade. Tudo isso que você descreve é real, é concreto. Porém, lembre-se de uma coisa, tudo vai passar. Aproveite esse deserto para se encontrar novamente consigo mesmo. Aproveite esse deserto para dizer, meu Deus, é do Senhor que eu dependo unicamente, inteiramente. E pedir que o Pai realize a vontade dEle na tua vida e na vontade também dEle na vida da sua namorada. Essa pessoa que você ficou durante 3 anos, que Deus abençoe também ela. E com o tempo, a gente vai percebendo que as coisas vão entrando no seu devido lugar, porque o próprio Espírito Santo se incumbe disso. Há momentos na vida, né, Dalcides, que a gente só precisa ter coragem, ter paciência, esperar, porque Deus vai fazendo a obra dele, né? E eu tenho visto isso não só nos relacionamentos, né, mas às vezes na educação dos filhos também. Quantas pessoas me escrevem, pais, mães, Alcides, está tudo tão difícil. E passado algum tempo, esse pai, essa mãe, depois de muita oração, diz, Alcides, as coisas estão melhorando. É verdade. Eu tenho visto bênçãos, graças sendo derramadas em muitos lares. A gente vai acompanhar agora um testemunho e depois eu quero conversar um pouquinho com a Vanderleia, que faz parte aqui da nossa equipe, e ao longo de todo esse período que a gente viveu intensamente essa quaresma, ela foi colhendo também testemunhos de bênçãos, graças que foram chegando, de todas as partes do Brasil. Mas antes de eu falar com ela e pedir o seu testemunho, acompanhe esse testemunho, vai lá. A fé é uma coisa constante. É como o café da manhã, é como o almoço, é como o remédio, é como o sono. Ela faz parte da nossa existência.
Se não tiver fé, não vai, né? Não vai a lugar nenhum. Eu sou Maria Salete, cabeleireira aposentada. Eu tive uma infecção num dente. Começou um dente. Eu tive vários hospitais, dentistas, consultório dentista, nenhum quis colocar a mão. Só me passava medicamento. E eu passei em 3 profissional. E os 3 esperavam que desinchasse, que desinflamasse para extrair esse dente. Chegou ao ponto de eu ficar com o rosto irreconhecível. Aí quando chega no hospital, exame de lá, exame de cá, e eu, naquela situação, dor de antibióticos e anti-inflamatórios e outros medicamentos para tirar a dor, eu tomei todos. Aí passaram a me dar morfina. Mesmo com a morfina, essa dor não parava. Aí eles chamaram um especialista de cabeça e pescoço, o hospital chamou, ele veio e deu o diagnóstico. Ele disse, olha, não dá para saber o que a senhora tem. Então, o que a gente vai ter que fazer é uma cirurgia no seu rosto e com o dedo ele passou sobre o meu rosto, onde ele ia cortar, né? Da testa até embaixo do queixo. Levantei as mãos e disse contra ele, assim, quase rosto a rosto. Eu estava de pé. Eu disse, o senhor não vai cortar o meu rosto. Aí a enfermeira que estava do lado gritou mais alto do que eu. Eu falei gritando já, chorando. Ela falou mais alto, a senhora quer morrer? A senhora sabe, a senhora ouviu o médico falar que você tem 50 minutos de vida? Se essa bactéria descer para o seu coração ou para o seu pulmão, a senhora está morta. Aí eu falei, mãe, o que é que eu posso fazer? Aí eu me voltei de costas para o médico e cheguei na cama que eu estava e eu me debrucei, chorando e gritando. Quando eu me debrucei, aquilo veio tudo pela minha boca. E veio, estourou aquele tumor que tinha, ninguém sabe aonde, pela minha boca. Aí eu chamei a enfermeira, falei, enfermeira, por favor, eu estou muito ansiosa, estou muito nervosa, minha pressão não baixa. Liga a televisão no programa Rede Vida, que eu quero ter um programa que eu gosto. Aí meus netos deram risada, né? Aí eu falei, não, eu quero ver o Dal, nós chamamos ele de Dal, né? Eu e a minha irmã, Dalcides. Aí, quando ela ligou, não estava passando ele, é claro, mas tinha os programas, outros e outros, né? Que todos eu assisto. Aí passou, aí eu falei, enfermeira, minha pressão não baixa, mas se você deixar eu me levantar com esses aparelhos, para mim ficar vibrando, para mim ficar ouvindo sozinha aqui, a minha pressão vai baixar. Aí ela deixou me levantar, eu com aqueles, tudo, né? Que era para o remédio, o soro era para botar o remédio para baixar a pressão, e a pressão não baixava. Como é que eu operava? Aí eu levantei, pus o olho na televisão e a fé. Aí quando foi 10 horas que eu acordei, que eu passei a mão aqui, eles não cortaram o meu rosto. Eles não cortaram o meu rosto. Não demorou, e não foi 4 horas, como ele falou, foi 2 horas. Fizeram um dreno aqui, ó, tá a marca. Fizeram um dreno só para continuar aquela secreção sair. Eu fiquei 4 dias mais internada. E dor eu não tive mais. Eu sou feliz. Sempre fui feliz. Quero sentir a tua presença. Espírito Santo vem
manifesta nesta igreja. Quero provar. Chega a ser impressionante, né? A fé realmente derruba muros, barreiras. É incrível como o impossível se torna tão visível. E aqui, Padre, através da Rede Vida, a gente vai vendo a graça de Deus tocando os corações. É impressionante. E o senhor deve ver também lá na sua paróquia a força da fé. É algo tremendo, né? É muito bonito, porque você percebe que o Espírito Santo que move aquele coração que diz assim: não, eu não vou fazer cirurgia, não vou. Deus vai realizar a obra. Todo mundo que está ali do lado não está acreditando, mas ela acreditava, né? Ela dizia: o Senhor vai fazer, eu creio na força de Deus. E com essa força, com essa fé que ela tinha, foi suficiente. E depois a glória de Deus acontece porque muitas pessoas são tocadas a partir do testemunho daquela que acreditou. É o Espírito trabalhando todo o tempo, né, Dalcides? Vanderleia, você sabe que você tem aqui na Rede Vida, e eu disse isso quando você chegou aqui, você tem uma das missões mais delicadas. Uma das coisas mais importantes que nós temos é cuidar dos testemunhos. Porque uma pessoa, quando recebe uma graça e se dispõe a dar um testemunho, essa pessoa, ela vem de coração aberto, e você trata com uma delicadeza cada uma dessas pessoas que realmente chama a atenção e faz bem à alma, faz bem ao coração. Então, primeiramente, muito obrigado, e num dia como o de hoje, agradecer a sua missão. Segunda coisa que eu queria te dizer, você vai continuar esse trabalho de recolher os testemunhos. Quem está em casa, por exemplo, Dalcides, eu também queria contar a minha história. Eu queria contar o meu testemunho. Como é que essa pessoa vai fazer? Bom dia. Bom dia pessoal. É muito simples e fácil, porque assim como você disse, nós temos uma missão muito grande de fazer com que a sua história alcance muitos corações. E para nós é satisfatório perceber o quanto a fé, de uma maneira particular, alcança cada um, na sua necessidade, na sua disposição de coração em nos contar. Então, para você também participar conosco nesse movimento de anúncio de bênção, entre em contato comigo no WhatsApp, nesse número que está aparecendo aqui. É só você me chamar e dizer: olha, Vanderleia, quero contar a minha história. E nós, com muito carinho, podemos até ir até você também para conhecer a sua história. E assim vamos ser ponte de evangelização, alcançar muitos corações. É seu aniversário quando? Hoje? Hoje é meu aniversário. Está brincando? Sério? Sim. Olha que bênção, meu Deus do céu. Que as graças de Deus venham ao seu coração sempre, 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 sempre. E continue fazendo esse trabalho lindo que você está fazendo, viu? Sua bênção também. Deus te Amém. Obrigado, Vanderleia. De coração, obrigado. Ô, gente, a gente tem, né, o privilégio de ter pessoas de coração tão bonito aqui na Rede Vida, né? E a gente vai, nesse momento, fazer um momento de adoração. Adoração à cruz. Em sintonia com todo o Brasil, que também faz isso. Sintonia com todo o mundo, que também faz isso ao longo desse dia. Tanto assim que no dia de hoje, Sexta-feira Santa, não há nenhuma missa em nenhuma parte do planeta Terra. É o único dia no ano que não se tem nenhuma missa. Porque nós olhamos para a cruz. É diante da cruz que nos ajoelhamos, é diante da cruz que nos colocamos e colocamos também as nossas cruzes na cruz de Cristo. Amém. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no
Nesses últimos 15 minutos de programa, a gente vai se colocar em oração diante da cruz. E a gente vai entregar também as nossas cruzes, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Minha dor na cruz de Cristo. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu tiver vida, até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remisses o mundo. Senhor Jesus, nós te adoramos nessa sexta-feira santa, assim como toda a igreja, nós também, unidos a ela, enquanto igreja do Senhor, rendemos ao Senhor a nossa adoração. Todos aqueles que neste momento rezam conosco, todos aqueles que neste momento, você, meu irmão, você, minha irmã, que tem agora o seu coração aqui, em adoração profunda a Cristo Jesus. Não tem nada mais significativo do que adorar a Cristo na hora da dor, na hora do sofrimento, quando a cruz, ela aparece na nossa vida. Como tantos que apresentam ao Senhor, ó Jesus, o sofrimento diário, que estão ligadas, conectadas diariamente com esse programa, pedindo ao Senhor a força para carregar as suas cruzes. A Lilian Bibiani, ela mandou uma mensagem assim: bom dia, meu irmão Dalcides, é a primeira vez que escrevo e vejo o seu programa. Eu descobri um câncer de mama há um mês. Estou em oração pela minha cura, mas às vezes me bate um desespero e uma tristeza profunda. Por favor, orem por mim. Olha, minha filha, nós colocamos a sua dor diante da cruz de Cristo e pedimos que o Senhor Jesus te ajude a carregar a sua cruz. A Nilceia Trindade, eu peço oração por minha família, eu peço oração por mim, porque hoje está fazendo 5 dias que o meu marido, Adeneval Ferreira, foi morar com Deus.
em ceia. Jesus te fortaleça para que carregues a cruz que nesse momento se apresenta na tua vida. A Márcia Regina Vieira de Oliveira, eu peço oração pela cura do meu pé, pois eu sofri um grave acidente. Senhor, são tantas e tantas cruzes, tantos e tantos sofrimentos, mas nós te pedimos que o nosso sofrimento não nos afaste de Ti. Ao contrário, que o nosso sofrimento nos faça se aproximar cada vez mais do Teu coração. Jesus, ao olhar para Ti, nós nos lembramos, não existe nesse mundo, nem existirá, uma prova de amor maior do que o Senhor já nos deu. Queremos cantar com toda a fé. Aí da tua casa, canta para Jesus essa verdade profunda do nosso coração nesta noite. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Bendizemos e louvamos o Teu nome. Onde você estiver, coloque tua dor, teu sofrimento diante dele. E lembre-se que nenhuma cruz que carregarmos será tão pesada quanto a cruz que o nosso Deus carregou. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por nunca permitir que a nossa vida, que a nossa prova, ela possa tirar de nós a fé. Porque quando estamos ali no buraco, na tristeza, nós levantamos as mãos para o Senhor. E o Senhor é aquele que nos garante que nenhuma noite traiçoeira enfrentada nesta vida será maior do que a força de Cristo. Então, nessa Sexta-feira Santa, proclame com fé na tua casa, proclame com convicção: as noites mais difíceis que você passar não serão suficientes para te afastar de Cristo, porque feliz é aquele que olha para Jesus e que sabe: Senhor, está difícil, Senhor, está pesado, Senhor, eu acho que não vou aguentar, mas eu creio, o Senhor me dará forças para que eu enfrente e consiga sorrir. Cante com fé. E claro que depois dessa canção, você vai receber no finalzinho desse programa
a bênção das mãos ungidas do nosso bom Padre. E dessa forma simples que nós vamos terminar esse programa. E esse programa termina com a bênção que você vai levar ao longo de todo esse dia para aqueles corações que mais precisam. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Jesus nos chama a um seguimento profundo e real, não a um caminho fácil, mas a um caminho de entrega. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ele diz: a cruz aqui não é apenas sofrimento, mas o compromisso diário de amar, perdoar, servir e ser fiel, mesmo quando isso exige sacrifício. Cada um tem a sua cruz: problemas pessoais, dificuldades no trabalho, relações complicadas, enfermidades ou desafios interiores. Mas o que transforma a cruz é o modo como a vivemos, com fé, oferecendo nossos limites a Deus e confiando que Ele caminha conosco. Jesus não nos deixa sozinhos nessa jornada. Sua cruz é luz para a nossa, força para não desistirmos e sinal de esperança para o mundo. A cruz de cada dia é um convite para nos tornarmos verdadeiros discípulos, que amam até o fim. E nesse momento, nós vamos receber a bênção das mãos ungidas do Padre Márcio Pereira, pároco da paróquia São Lucas Evangelista da Diocese de Osasco, que veio nos ajudar nesta Sexta-feira Santa, trazendo uma palavra de conforto, oração, encontro com Deus. E nesse momento vamos ser abençoados. Padre, muito obrigado por ter vindo, viu? De coração. Eu que agradeço, Dalcides. Agradeço essa oportunidade e peço a Deus que Ele derrame a sua bênção sobre você. Que esse dia seja um dia cheio da presença do Senhor Todo-Poderoso, um dia abençoado na tua vida. Que Deus Todo-Poderoso, em nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão da Virgem, Mãe das Dores, vos abençoe com sua graça. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você que está em casa, sinta a serenidade também desse momento. E no meio das suas cruzes, coloque todas elas aos pés da cruz de Cristo. Fique em paz, viva bem o seu dia, viva com serenidade esse dia. Tchau. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra